Amém, irmãos. Queridos, abramos agora a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, em Lucas, capítulo 7. Hoje pela manhã nós meditamos no final desse capítulo, no final do capítulo 7 de Lucas. Agora no nosso segundo tempo de exercício devocional, nós meditaremos no início do capítulo 7. Lucas, capítulo 7, leremos do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, novamente nesse tempo. Queridos, o tema do nosso estudo será: o crente de verdadeira fé não vê a si mesmo dignidade, não vê em si mesmo dignidade. Queridos, o contexto aqui nos é posto como o povo, um centurião romano, amigo do povo judeu, né, fez vários favores, né, em favor da religião dos judeus no primeiro século. E esse homem, ele encontra um servo seu doente, e sabendo de Jesus, conversa com os judeus então vão interceder para que Jesus o curasse. E o que nos chama a atenção aqui, irmãos, no início dessa narrativa, é que eles julgaram tal homem digno de receber de Cristo alguma bem-aventurança. Eles argumentaram com base nisso, né? A dignidade desse centurião romano era a base do pedido deles. Veja, por favor, o versículo 4. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto. Ele é digno de que lhe faça isso. A dignidade, ou a suposta dignidade desse centurião romano foi usada como fundamento para que convencesse Jesus de fazer algo em favor dele. Em contraste com esse pensamento judaico, irmãos, dos judeus, o próprio homem não viu em si mesmo dignidade alguma para receber esse bem da parte de Cristo. Veja o versículo 6 e 7 novamente. Então, foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Agora veja o versículo 4. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, né? Ele é digno. Aí versículo 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Eu não sou digno de que entres na minha casa, e eu não me julguei digno de ir ter contigo. Esse senso de indignidade da parte deles, irmãos, foi evidenciado exatamente com o fato de ele não ter ido falar com o próprio Senhor Jesus Cristo e não ter permitido que ele entrasse na sua casa. E aqui, irmãos, o Senhor responde a isso. Veja o que ele fala no versículo 9. Essa fé desse centurião, ouvidas estas palavras, né, além dessa parte da dignidade, teve um outro aspecto, que era a confiança na palavra de Cristo. Então, aqui sempre, irmãos, os nossos exercícios devocionais, eles são estudo expositivo. Eles pegam pontos expositivos do texto, mas não o destrincha totalmente, como uma exposição seria feita. Então, aqui tem duas coisas, que é a não dignidade e a confiança na palavra de Cristo. E a essas duas coisas, né, e o que nós estamos focando aqui é a questão da dignidade,
Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: o que é que Cristo julga? Como Cristo julga essa situação? Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. E aqui, irmãos, Cristo mostra a sua aprovação e nos ensina que a verdadeira fé não vê dignidade em si mesma. A verdadeira fé não vê dignidade em si mesma. E essa é a doutrina, irmãos. Esse é o ensino que o Senhor está nos dando aqui, queridos. Aquele que crê com a verdadeira fé não vê a si como digno. Nem mesmo em todo Israel, Cristo fala, nem mesmo em todo Israel ouvi uma fé como essa. E aqui também nos ensina outra coisa, irmãos. O quão raro e difícil é encontrar essa fé no coração dos homens, queridos. O quão rara é essa fé. Aquele que possui, irmãos, a verdadeira fé, ele não se vê digno de saúde, não se vê digno do pão diário, não se vê digno do trabalho, não se vê digno de ter ao seu lado as pessoas que ama. Ele não se vê digno nem de Cristo, da salvação, da eternidade. Tal crente possuidor de tal fé, ele não se vê digno. Algo que nele o faça merecedor daquilo, de todas essas coisas. Ele não pensa que com relação a Deus, ele merece tudo. Muito pelo contrário, irmãos. Ele pensa que com relação a Deus, ele merece nada em termos de bem-aventurança. E, na verdade, ele merece ira, justo juízo e condenação. Essa fé, irmãos, é muito diferente da fé humanista que nós estamos acostumados a ouvir, que nós crescemos ouvindo. Ora, quem nunca ouviu ou não falou foi tentar dizer: eu mereço ser feliz. Ou, eu sou digno, eu mereço o que é bom. Eu sou digno de ter o que é bom. Eu mereço, e aí etc. Essa fé carnal, irmãos, demoníaca, se aproxima de Cristo, cheia de exigências fundamentadas em uma pretensa dignidade. E quando essas coisas não são dadas, logo o coração responde dessa forma. Essa fé, irmãos, é exatamente como os fariseus aqui dizendo: eu sou digno de que me ofereças. Esse foi o raciocínio dos fariseus. Ele é digno de que o Senhor faça isso. Ele merece isso. Quando o próprio centurião não tinha esse senso de dignidade. Mas é isso que esse tipo de fé faz, irmãos. Eu sou digno, Cristo, de que me favoreças. Ele recorre, essa tipo de fé, ela recorre às suas realizações. Veja o que eu fiz. Ela recorre à sua obediência. Veja o que eu consigo obedecer. Ela recorre às performances. Ela recorre aos seus dons e talentos. Ela recorre ao seu conhecimento. A tudo que ela é e a tudo que ela faz, ela recorre colocando diante de Cristo como merecedora, digna de receber algo em troca. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que o texto ele está tratando da dignidade e merecimento no tocante à nossa relação com o Senhor, no tocante à nossa relação com Deus, óbvia, justa e ordenadamente, irmãos. Há dignidade e merecimento na relação entre os homens. Por exemplo, venha comigo para Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 10. O nosso Senhor fala assim: nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordões, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mateus capítulo 20, versículo 2, né? E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, aqui tem exemplos, e outros que nós vamos ver novamente, né? Primeiro, um patrão acorda algo com os seus funcionários e os envia ao trabalho. Ele vai pagar aquilo que é digno, que é de merecimento. Cristo fala que o trabalhador é digno do seu salário. E aqui, irmãos, tudo isso está associado às aplicações, ao contexto do relacionamento humano, de justiça. Veja o capítulo 10, versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Veja, Romanos, capítulo... Isso aqui com relação ao trabalho, né? Salário, trabalho.
Agora veja Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, a quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ou seja, há uma dignidade, há um merecimento em cada uma dessas coisas e Cristo nos ordena, nos chama a dar o que é devido a estas pessoas. Ou, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, também falando do trabalho dos ministros, ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, porque a Escritura declara: não mordace o boi quando pisa, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Veja, irmãos, deve ser deixado claro, né, que o que ponto aqui dessa fé é o senso de dignidade diante de Deus, para que receba dele alguma bem-aventurança. Nenhum patrão crente, irmãos, pode chegar a um empregado crente seu, dizendo: não te darei o salário porque na devocional de domingo aprendi que a verdadeira fé não se vê digna e merecedora. Como eu sei que você é um crente verdadeiro, você saberá que não merece o salário. Lógico que não é isso, irmãos. Lógico que não. Muito pelo contrário. Isso, irmãos, pensar dessa forma é impiedade, é pecado diante do Senhor. Jeremias capítulo 22, versículo 13, o Senhor reprova exatamente isso. Em outros profetas menores acontece a mesma reprovação. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Então, veja, irmãos, o ponto aqui não é nas nossas relações judiciais, empresariais, empregatícias ou coisa do tipo. Não é esse, irmãos. O ponto da fé aqui é do nosso relacionamento com Deus, Criador e criatura, pecador e juiz santo. Nessa relação, irmãos, o texto deixa claro que é exatamente na relação com Ele. Veja, versículo 4. É tudo em relação a Deus e a Cristo. Versículo 4 do capítulo 7, eles dizem: Ele é digno de que você, Jesus, o Senhor Jesus, lhe faça isso. Ele em relação a Cristo. E ele no versículo 6 diz: não sou digno de que o Senhor Jesus entre em minha casa. Ele e Cristo. Eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ele e Jesus. Outro exemplo, irmãos, está em Mateus capítulo 3, por favor, se você consegue, puder acompanhar. Mateus capítulo 3, versículo 11. João diz, João, na verdade, é um bom exemplo dessa indignidade. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, irmãos, Jesus diz que dentre os homens, em um outro texto nos evangelhos, dentre os homens não havia nenhum mais digno do que João Batista. Mas quando a sua dignidade é comparada com Cristo, a única coisa que João Batista pode dizer é: eu não sou digno sequer de levar as suas sandálias. Outro exemplo, irmãos, com relação à dignidade, está posta aqui com relação ao único que é digno. Outro exemplo não. Outra afirmação clara. Apocalipse, capítulo 5, versículo 2. Veja, a parte do versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ou seja, não havia ninguém digno de abrir o livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Agora veja, por favor, o versículo 9. Então vem o cordeiro, manifesta-se o cordeiro, e então entoava um novo cântico, versículo 9, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E agora veja o versículo 12 novamente, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apenas um, irmãos. Há apenas um que é digno por natureza, essencialmente.
Essa dignidade, irmãos, essa não essa indignidade, né, que nós estamos falando aqui da verdadeira fé, ela não é construída sobre uma autopiedade, uma autocomiseração, não. Nem sobre uma falsa humildade ou qualquer outra coisa do tipo. Mas ela é construída, irmãos, exatamente a partir dessas verdades que nós vimos em Apocalipse capítulo 5, a partir de um senso e de uma apreensão de quem Cristo é. Quem realmente conhece a Cristo, irmãos, não se vê digno de nenhuma bem-aventurança, bênção ou graça da parte dele. Quem realmente conhece a Deus, o ser dele que ele revela em sua escritura sagrada, só tem um único caminho, o caminho da humilhação em indignidade. O homem que julga possuir dignidade diante de Deus não conhece a si mesmo, muito menos a Deus. Ele está muito aquém, irmãos, do Evangelho. O que essas verdades, irmãos, o que essas verdades nos ensinam em termos de aplicação para nós? Poderíamos perguntar de forma mais direta: quais são as consequências de se manter ou de se ter essa fé, que nós chamamos de demoníaca, porque se considera digna diante de Deus, a que se considera digno de algo diante do Senhor? Primeira consequência, irmãos, primeiro sinal dela ou consequência dela. Essa é a fé, irmãos, de toda falsa religião de salvação por meio das obras. É o que está por trás, irmãos, de toda falsa religião. Os tais, eles procuram dignidade para serem aceitos. Eles constroem, eles acumulam tesouros de dignidade, para que com eles em mãos, eles possam estabelecer exigências e barganhar com Deus acerca da eternidade deles. Romanos, irmãos, capítulo 4, por favor. Romanos, capítulo 4, versículo 5. Paulo fala exatamente sobre isso. Só que o contrário das falsas religiões. Romanos 4, 1 a 5. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então veja, se a lógica é de obras, se a lógica é dessa fé que busca dignidade em si mesma, o trabalho não é uma dádiva, é uma obrigação. Se é essa estrutura de obedecer a lei para ter barganha com o Senhor, não é graça, é dever de Deus dar. Mas Paulo fala que esse não é o evangelho. Esse é o evangelho, versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Negar a si mesmo, irmãos, e a sua própria dignidade é o primeiro passo para a salvação. Buscar a dignidade da lei por suas forças, não a de Cristo, é fracasso certo, irmãos. A fé que vê dignidade em si mesma é a fé de toda falsa religião. Não há compatibilidade do evangelho com elas, irmãos. Segundo, queridos, essa fé, ela nasce do orgulho e alimenta o orgulho. A pessoa que possui essa fé, irmãos, ela vê a si mesma como digna, não apenas de Deus, mas dos homens. E veja, a questão novamente aqui não é aquela questão social, jurídica, judicial que nós vimos há pouco. Não é isso. Aqui é um outro aspecto. Por causa dessa fé, por ela se ver dessa forma com Deus, o que você espera que vai acontecer para com os homens? Ora, se ela se vê digna diante do Deus, diante daquele que ela deveria se reduzir ao pó, como você acha que tal pessoa que nutre tal fé, ela vai se ver com relação aos homens, nos seus relacionamentos interpessoais? Eles vão sempre ser baseados em merecimentos, em exigências, em profundo rigorismo, em um senso de superioridade, em desprezo ou ira por não fazerem a essa pessoa, aquilo que tal pessoa julga ser digno para ela. Isso é um reflexo, na verdade, essa fé, essa pessoa tem esse tipo de fé, uma fé que se vê digna diante do Senhor. Terceiro, essa é a fé, irmãos, que quando colocada sobre as aflições, seu primeiro pensamento não é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Senhor Deus, qual o bem que o Senhor quer prover em mim? Ou seja,
como eu posso ser forjado nessa tribulação. Eu sei que eu mereço o pior do pior do pior das provações. Eu mereço todas as misérias desse mundo. Eu só me enviando uma pequena porção, quer seja doença, quer seja aperto financeiro, quer seja de qualquer natureza. Essa é a fé verdadeira. Mas a fé que vê dignidade em si mesma, ela vai reagir da seguinte forma: mas eu te servi tanto, Deus. Eu fiz isso e aquilo outro para o Senhor. Eu sou digno de ser tratado melhor da parte do Senhor. E o Senhor não me faz isso. É assim que o Senhor me retribui? É assim que tal fé vai ver, vai lidar com Deus e com as aflições. Ela se frustra com Deus. Ela sempre espera ser tratada além do que merece. Mas ela não tem esse senso. Ela não tem esse senso de estar esperando ser tratada além do que merece. Ela merece o pior, mas ela espera sempre o melhor. E quando recebe menos, ela processa a Deus no tribunal do seu próprio coração. E olhe que muitas vezes, para não dizer sempre, o condena. A ira contra Deus, irmãos. A ira contra Deus no meio de provações e no meio de privações passa por uma fé que vê em si mesma uma dignidade diante de Deus. Quarto efeito, irmãos, ou quarta consequência. Essa fé, ou falsa fé, que está aqui levantando-se essa fé está exatamente aqui, irmãos, por trás daqueles que se levantam altivos, determinam e exigem de Deus e procuram fazer barganha com ele. Essa fé é a fé que está naqueles que, com olhar altivo, com espírito altivo, levantam-se determinando a Deus. Deus, eu determino. Levantam exigindo de Deus e procuram fazer barganhas com ele. Faz do soberano Deus o seu miserável escravo, que tem de estar pronto para obedecer. Ora, você certamente já deve ter visto essa frase em caminhão, em carro. Eu sonho e Deus realiza. Irmãos, quão odiosa é essa frase, queridos. Quão blasfêmia é essa frase, eu sonho e Deus realiza. Por acaso Deus é servo do homem para que ele esteja à disposição de executar os planos do coração do homem? Nós podemos suplicar e Deus nos responder como um rei bondoso, mas não eu sonho e Deus realiza. Ou então, essa fé faz da sua própria vontade a vontade de Deus, e isso parece um pouco mais piedoso. Ou você não lembra aquela música no meio gospel? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido você perdeu a visão. Ai, o tempo todo é os teus sonhos, você. Aí, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. O que essa música quer fazer? Ela quer equacionar, ela quer igualar os sonhos do coração do homem aos sonhos de Deus, para que Deus, então, sirva esse homem. Irmãos, essa fé, ela vê a Deus como um escravo, alguém com quem deve ser barganhado, e ela faz, então, das ordenanças do Senhor e o cumprimento delas a sua moeda de troca. Ela não vê a obediência como uma manifestação do seu amor, da sua gratidão a Deus, não. Ela vê como uma moeda de troca. E se não basta as ordenanças ordenadas, ele vai e inventa outras tantas leis e mandingas para que, então, por meio delas, elas possam chegar e ter mais crédito diante do Senhor. Porque ela vê dignidade em si, ela vai fazer tudo o possível para nutrir essa dignidade. Como eu vi há alguns anos, uma crente que estava planejando se dedicar ao estudo para concursos, explicando que se ausentaria dos cultos por um tempo, ela disse, porque eu tenho crédito com Deus, eu já fiz bastante para ele vai entender. Não, irmãos, ela não estava brincando, ela está falando sério. Eu tenho um crédito com Deus, então posso me ausentar dos cultos, ele vai entender. Quinto, irmãos, essa é a fé legalista, queridos. Se o primeiro ponto, queridos, tratou do legalismo das falsas religiões, aqui é para mostrar que dentro da verdadeira religião, essa falsa fé pode nortear a vida de alguém. A obediência a Cristo, como eu falei agora no ponto anterior,
ela passa a ser vista não como uma resposta de amor, mas como um desempenho para ter dignidade. O galardão não é mais visto como um pai cumprindo uma promessa livre, um pai que livremente prometeu algo ao seu filho, mas ela passa a ser vista como um pagamento de um salário. E esse tipo de mentalidade é vista exatamente no texto que nós lemos no início, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Aquela igreja se via como rica e abastarda, como digna, mas ela era pobre, cega e nua. Ela precisava, na verdade, comprar a sua dignidade, ter a sua dignidade em Cristo, não em si mesma. Sexto e último, irmãos, essa é a fé que na hora de glorificar a Deus em algo que lhe seja doloroso, ou que lhe exija humilhação, que lhe exija autonegação para obter algum fim piedoso, ela constrói-se sobre o pressuposto: eu mereço algo melhor, eu mereço ser feliz, eu mereço tal e tal coisa. Quando tal pensamento surge, irmãos, ali a raiz de uma fé que se considera digna diante do Senhor, a tal ponto que por sua autodignidade ela diz: eu estou disposta a não obedecer a Deus, porque eu me considero digna de coisas melhores do que a obediência ao Senhor. Em suma, irmãos, essa fé é a fé que afasta o homem de Cristo. O homem que se considera digno em si mesmo, ele jamais verá a verdadeira dignidade que há em Cristo e quanto ele precisa dela. Mas ainda, irmãos, como segunda aplicação, quais os frutos de se ter essa fé verdadeira, aquela que se esvazia e não se considera digna diante de Deus? E aqui, irmãos, nós poderíamos falar o contrário de tudo o que foi afirmado anteriormente, né? Tudo que foi afirmado, o que é a falsa fé, a fé que se vê digna em si mesmo, o contrário à fé verdadeira. Mas, especificamente, vamos destacar aqui duas coisas, queridos. A primeira é que essa fé verdadeira, a fé que não vê dignidade em si mesma, ela é bem exemplificada aqui no apóstolo Paulo. Veja, por favor, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 4 ao versículo 11, irmãos. É dito: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Percebe, irmãos? Com essa exemplificação de alguém que não vê dignidade em si mesmo, explicitamente fala assim: eu considerei tudo como aquilo que era lucro, aquilo que para mim era contado como dignidade, eu considerei como perda, para que então pudesse me esvaziar, não confiar na minha justiça própria, mas em Cristo. E com essa exemplificação, irmãos, dignidade, ela esvazia de si mesma, e ela busca dignidade em Cristo e na sua promessa. E, consequentemente, irmãos, essa fé que não vê dignidade em si mesma é a fé que é tornada digna pelo Pai. Abra, por favor, Lucas, no mesmo evangelho, Lucas, capítulo 20, versículo 35. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. De quem que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está falando exatamente daqueles que, morrendo, crendo nele, herdarão a ressurreição,
ressuscitarão para a vida. Estes foram tomados como dignos. Mas por que eles foram considerados, sendo havido dignos? Por causa da fé que se fez indigna em si mesmo. Ainda, Colossenses, por favor, veja Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando sempre graças ao Pai, que vos fez idôneos, ou algumas outras versões diz, que vos fez dignos a parte que vos cabe da herança na herança dos santos na luz. Deus vos fez digno. E como alguém pode ser feito digno, irmãos? Apenas quando ele reconhece a sua indignidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Deus está forjando em vocês a dignidade desse reino. Não está em vocês, mas é Deus dando ela a vocês. E ainda, irmãos, versículo 11 desse mesmo capítulo: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação, para que ele vos torne dignos. E ainda, Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. Tens contudo em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. E lá no final do capítulo 3, aqueles que se consideravam dignos, ele fala: vocês são indignos e busquem em mim indignidade. Portanto, irmãos, essa fé verdadeira, que não vem em si mesma a dignidade, ela busca a dignidade em Cristo e ela encontra ela vindo de Deus, não de si mesma. E segundo, irmãos, e por último, e especificando mais ainda esse último ponto, essa fé, ela reconhece a sua indignidade, busca dignidade em Deus, não para barganhar com Ele ou para ser aceito, mas porque estando com Ele, sabe que deve viver de modo digno. É por isso que o apóstolo Paulo fala para os filipenses que eles devem viver de modo digno do evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai se referir aos presbíteros, que não são presbíteros e diáconos, que não têm dignidade em si mesmos de ocupar esse ofício, ele diz: agora vocês têm que buscar essa dignidade. A característica deles é homens dignos. Ou então, quando Paulo fala em Tito capítulo 2, que os homens mais velhos devem ser dignos. Se você ainda tem dificuldade em entender essa relação, o que está sendo dito aqui é o que foi dito de outra forma. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12. A dignidade de Deus é dada e buscada em Deus apenas por aqueles que se julgam indignos em si mesmos. O justo, aos seus próprios olhos, não precisa de salvação. O são, aos seus próprios olhos, despreza o médico. Mas aquele que reconhece que é injusto, indigno e doente, esse encontra um grande salvador. Encontra um grande doador de dignidade. Somente, irmãos, quando somos fracos, é que somos fortes. Somente quando são e se veem, quando nós somos e nos vemos indignos, é que nos é dada dignidade em Deus, a dignidade de Cristo. Qualquer que seja digno do reino, irmãos, ou melhor, qualquer que se veja digno do reino, é impedido de entrar ali. Mas os que veem a si mesmo como de fato são indignos, recebem a dignidade de Cristo e passam então a ser chamados dignos do reino de Deus. Irmãos, como nós nos vemos? Indignos ou dignos das bem-aventuranças de Deus, dos benefícios do Senhor? Algum daqueles 6 sinais da fé que se vê digna diante de Deus estão presentes em nosso coração, irmãos? Se estão, nós precisamos confessá-los, abandoná-los e clamar a Deus graça e misericórdia para perdão e para que então possamos ter a fé digna, a fé verdadeira que não se vê digna e que é tornada digna por Deus, irmãos. Que jamais, queridos, nos vejamos além do que nós devemos ver e sim, sempre nos vejamos segundo o que Cristo é. Quando assim nós contemplarmos a Ele, irmãos, nós veremos que não somos nada e que Ele é tudo. Nós somos indignos e que Ele é digno. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor, nossa altivez.
Nos perdoa, Senhor, se porventura. Nos perdoa, Senhor, quando nós nutrimos esse tipo de pensamento e de dignidade em nós. E nós nos aproximamos diante do Senhor com barganhas. E nós nos frustramos com o Senhor porque julgávamos que o Senhor deveria nos dar coisas melhores. Quão tolos, Senhor, nós somos. Quão soberbos e arrogantes nós somos, Senhor. Nos perdoa, Pai, por isso. Nos dá a verdadeira fé. A fé que se vê indigna, como a desse centurião. Tão indigna que não julgou nem digno de ir falar contigo. Não julgou digno de receber o Senhor na sua casa. Nos dá essa fé, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.